Você está sozinho. A casa está quieta. Não é um silêncio vazio, mas aquele silêncio espesso, quase palpável, que se forma quando o mundo finalmente se cala. Nenhuma televisão ligada. Nenhuma notificação. Nenhuma voz humana ao redor. Apenas você, e o som quase imperceptível da própria respiração. É nesse tipo de silêncio que algo estranho, e ao mesmo tempo profundamente íntimo, pode acontecer. De repente, você tem a sensação de que seu nome foi chamado. Não como um ruído distante. Não como uma lembrança confusa. Mas com uma clareza desconcertante, como se alguém estivesse ao seu lado, pronunciando exatamente o nome pelo qual você é conhecido desde sempre. Você se vira. O coração acelera. Os sentidos ficam em alerta. Mas não há ninguém. As portas estão fechadas. As janelas, intactas. Nada no ambiente parece justificar aquilo que acabou de acontecer. Ainda assim, algo permanece vibrando no ar. Não o som externo, mas uma espécie de eco interior, difícil de explicar, impossível de ignorar. E então surge a pergunta que atravessa a mente de quase todos que passam por essa experiência. O que foi isso? Estou imaginando coisas. Foi apenas minha mente, ou algo mais? Vivemos em um mundo que nos ensinou a desconfiar profundamente do silêncio. Quando tudo se cala, ficamos inquietos. Quando não há estímulos, buscamos distrações. Quando algo foge da lógica imediata, tentamos abafá-lo com explicações rápidas, diagnósticos apressados ou, simplesmente, com barulho. Porque o silêncio tem um poder perigoso. Ele nos coloca diante de nós mesmos. E é exatamente por isso que tantas pessoas, ao viverem algo assim, reagem de duas formas extremas. Ou entram em pânico, convencidas de que algo errado, sombrio ou ameaçador está acontecendo. Ou mergulham em uma curiosidade obsessiva, querendo repetir a experiência, explicá-la, dominá-la, transformá-la em algo extraordinário. Mas existe um terceiro caminho. Um caminho mais antigo, mais profundo e infinitamente mais seguro. O caminho do discernimento. Santa Teresa de Ávila, grande mestra da vida interior, conhecia bem esses momentos em que o invisível parece tocar o visível. Ela não era ingênua, nem supersticiosa. Também não era cética no sentido moderno da palavra. Teresa conhecia a alma humana por dentro, suas luzes, suas sombras, suas ilusões, sobretudo, sua capacidade de se enganar quando perde a paz. Para ela, experiências assim não eram o espetáculo, nem um motivo automático de medo. Eram, antes de tudo, um convite ao recolhimento. Um chamado à atenção interior. Um sinal de que algo mais profundo estava acontecendo no coração da pessoa. Mas Teresa era clara e firme. Nem tudo o que se apresenta como espiritual vem de Deus. E nem tudo o que vem de Deus se manifesta de forma extraordinária. Por isso, antes de qualquer interpretação, existe uma atitude fundamental que precisa ser recuperada: não correr. Não correr para o medo. Não correr para a excitação. Não correr para conclusões. Ficar. Silenciar. Observar o que acontece dentro de você. Porque Deus, quando se aproxima, não invade. Ele não violenta. Ele não confunde. Deus chama, mas chama de um modo que respeita profundamente a liberdade da alma. Seu chamado não grita. Ele ressoa. E essa ressonância não acontece primeiro nos ouvidos, mas no mais íntimo do ser. Talvez você nunca tenha ouvido seu nome de forma audível. Talvez sim. Mas todos, sem exceção, já experimentaram momentos em que algo interiormente os chamou a parar, a refletir, a mudar de direção. Um incômodo que não vai embora. Uma pergunta persistente. Uma inquietação que não gera desespero, mas também não deixa você confortável como antes. Esses momentos costumam surgir justamente quando o ruído diminui. Quando a vida desacelera. Quando, por um instante, você não está fugindo de si mesmo. É por isso que o silêncio assusta tanto. No silêncio, não há máscaras. No silêncio, não há distrações. No silêncio, a verdade encontra espaço para se manifestar. E é ali, nesse território delicado e íntimo, que o nome pode ressoar. Não como um fenômeno para ser exibido ou analisado friamente, mas como um toque, um leve despertar, um sinal de que você não é apenas mais um corpo atravessando o tempo. Você é alguém conhecido. Chamado. Visto. Mas atenção, esse início não pede respostas apressadas. Ele pede algo muito mais simples, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Presença.
Estar presente diante do que acontece em você, sem negar, sem dramatizar, sem transformar imediatamente em algo extraordinário. Porque, como Santa Teresa ensinava, Deus fala mais claramente quando a alma está quieta do que quando ela está agitada. E tudo começa aqui. Não na explicação. Não no medo. Não na curiosidade. Mas no silêncio que acolhe. E na disposição humilde de escutar o que ainda não foi totalmente revelado. Depois do primeiro impacto, depois daquele instante em que o silêncio pareceu ganhar voz, nasce dentro de nós uma tensão quase inevitável. A mente quer respostas imediatas. O coração quer segurança. E o instinto quer controle. É aqui que muitos se perdem. Porque diante do incomum, do inexplicável, daquilo que escapa à rotina, somos tentados a escolher um dos dois extremos, o medo ou a curiosidade. E ambos, embora pareçam opostos, conduzem ao mesmo lugar, a perda do discernimento. O medo paralisa. A curiosidade desordena. Quando o medo toma o comando, tudo se torna ameaça. A alma se fecha, o coração se contrai, a oração desaparece. A pessoa já não escuta com atenção, apenas reage. Ela não busca a verdade, busca escapar da angústia. E, nesse estado, qualquer coisa que toque o invisível parece perigosa demais para ser enfrentada com serenidade. A curiosidade, por sua vez, é mais sutil. Ela se disfarça de interesse espiritual, de desejo de compreender, de fome pelo mistério. Mas, no fundo, muitas vezes não busca Deus, busca sensações. Quer repetir o fenômeno, analisá-lo, provocar novas experiências, sentir-se especial. E sem perceber, a alma começa a girar em torno de si mesma. Santa Teresa advertia com clareza: tanto o medo quanto a curiosidade excessiva desviam o olhar do essencial. Um nos empurra para longe. O outro nos puxa para dentro de um labirinto. O discernimento nasce em um lugar completamente diferente. Ele nasce da sobriedade interior. Da capacidade de permanecer firme, mesmo sem entender tudo. Da decisão de não transformar cada movimento da alma em um espetáculo ou em uma ameaça. Discernir não é explicar tudo. Discernir é aprender a ler os sinais interiores com humildade e paciência. Deus não tem pressa. E quem caminha com Deus também aprende a não ter. Quando algo verdadeiramente vem do alto, ele não exige reações imediatas. Não impõe urgência ansiosa. Não força decisões impulsivas. Pelo contrário, convida a um aprofundamento tranquilo, quase silencioso. Por isso, o primeiro critério não é: o que foi isso? Mas sim: o que isso despertou em mim? Observe com honestidade. Depois desse momento, seu coração ficou mais sereno ou mais agitado? Surgiu um desejo sincero de rezar, de buscar o bem, de se aproximar de Deus? Ou nasceu inquietação, confusão, orgulho, vontade de contar a todos, de se sentir diferente? O discernimento começa quando paramos de olhar apenas para o fenômeno e passamos a olhar para os frutos. Aquilo que vem de Deus não rouba a paz profunda da alma. Pode provocar um santo incômodo, uma chamada à conversão, uma luz que revela incoerências, mas nunca gera desespero nem desorientação interior. Deus ilumina. Ele não ofusca. Já aquilo que não vem de Deus costuma deixar rastros claros. Pressa, ansiedade, medo constante, vaidade espiritual, distração na oração, dificuldade de permanecer no simples. Por isso, a atitude mais segura depois de uma experiência assim não é investigar, nem fugir. É voltar-se para dentro com simplicidade. Rezar sem exigir respostas. Oferecer o silêncio. Continuar a vida de fé sem mudar nada por impulso. Quem está enraizado no ordinário não se perde no extraordinário. E aqui está uma verdade que muitos não gostam de ouvir. Deus não se revela para satisfazer curiosidades. Ele se revela para transformar vidas. Se algo realmente veio dele, não será preciso agarrar-se a isso. Não será preciso repetir. Não será preciso forçar. Ele mesmo conduzirá o processo, no tempo certo, da forma certa. O discernimento é a arte de esperar sem se fechar e acolher sem se exaltar. É caminhar com os pés no chão e o coração voltado para o alto. E somente quem aprende esse equilíbrio consegue atravessar o território do invisível sem se perder, sem se iludir e sem se afastar do essencial. Porque a vida espiritual madura não é marcada por experiências extraordinárias, mas por uma fidelidade silenciosa que sabe reconhecer a voz do pastor, mesmo quando ela não se manifesta de forma espetacular. E é justamente sobre essa voz,
e sobre o critério mais seguro para reconhecê-la, que precisamos falar a seguir. Santa Teresa de Ávila tinha um olhar profundamente realista sobre a vida espiritual. Ela não romantizava a alma humana. Não idealizava experiências interiores. E, sobretudo, não confundia intensidade com autenticidade. Teresa sabia que a alma é um território delicado, onde graça e fragilidade convivem lado a lado. Por isso, insistia em um princípio simples e exigente ao mesmo tempo: Deus se reconhece pelos frutos que deixa. Não pelas sensações. Não pela força da experiência. Não pelo caráter extraordinário do que acontece. Mas pelo que permanece depois. Ela ensinava que muitas pessoas se perdem porque dão demasiada importância ao momento inicial e quase nenhuma atenção ao que vem em seguida. Ficam presas ao impacto, à emoção, ao susto ou ao encanto, e deixam de observar o efeito silencioso que aquilo produz na alma ao longo do tempo. Por isso, quando algo toca o invisível, uma palavra interior, uma impressão forte, um chamado inesperado, a pergunta decisiva não é: foi real? Mas sim: o que isso gerou em mim? Santa Teresa era categórica. Quando algo vem de Deus, a alma se sente mais inclinada ao bem. Não necessariamente mais entusiasmada, mas mais reta. Mais simples. Mais disponível. A verdadeira ação de Deus não cria dependência do fenômeno. Ela cria liberdade interior. Depois de um toque que vem do alto, a pessoa não fica obcecada. Não fica revirando a experiência na mente, tentando revivê-la, explicá-la ou reproduzi-la. Pelo contrário, sente uma tranquilidade profunda, como quem recebeu uma orientação segura e agora pode continuar o caminho com mais confiança. É como uma luz suave que não cega, mas permite enxergar melhor. A paz é o primeiro fruto. Não uma paz superficial, feita de euforia ou conforto emocional, mas aquela paz silenciosa que permanece mesmo quando as circunstâncias externas não mudam. Uma paz que convive com o esforço, com a conversão, com a renúncia, mas que não se perde. Junto com essa paz, surge quase sempre um movimento concreto. Vontade de rezar com mais sinceridade. Desejo de corrigir algo que estava desalinhado. Sede de sacramentos. Maior caridade com os outros. Mais humildade consigo mesmo. A voz de Deus não paralisa. Ela move. Ela não cria confusão interior. Ela ordena. Ela não infla o ego. Ela esvazia. Santa Teresa dizia que, quando Deus fala, algo dentro da alma se reorganiza. Mesmo que a pessoa não entenda tudo, mesmo que ainda haja dúvidas, existe uma clareza silenciosa que conduz. Já quando a experiência não vem de Deus, os frutos são outros. E eles aparecem com o tempo, quase sempre de forma inequívoca. Surge agitação constante. Inquietação que não se resolve na oração. Necessidade de falar, de contar, de se afirmar. Dificuldade de permanecer no simples. Perda do gosto pelas coisas ordinárias da fé. Em vez de paz, cresce a ansiedade. Em vez de humildade, cresce a vaidade espiritual. Em vez de recolhimento, cresce a dispersão. Santa Teresa alertava: o inimigo não precisa destruir a alma de imediato. Basta desviá-la um pouco do centro. Basta fazê-la perder a sobriedade. Basta convencê-la de que o extraordinário é mais importante que a fidelidade diária. E aqui está um ponto crucial. Nem todo desconforto é sinal de algo mal. Às vezes, Deus inquieta para converter. Mas essa inquietação sempre vem acompanhada de uma direção clara para o bem. Ela não deixa a alma perdida. Ela aponta um caminho. Por isso, o critério dos frutos exige tempo. Exige paciência. Exige honestidade interior. Não se discerne em minutos. Discernir é observar com calma o que permanece quando a emoção inicial se dissipa. Santa Teresa aconselhava: se algo vem de Deus, não há necessidade de defendê-lo, nem de apressá-lo. Ele se sustenta por si mesmo. Ele amadurece no silêncio. Ele se confirma na perseverança. E se algo não vem de Deus, também não é preciso combatê-lo com violência. Basta não alimentá-lo. Basta permanecer humilde, enraizado na oração simples, nos sacramentos, na vida comum. O que não é de Deus perde força quando não encontra espaço para crescer. No fundo, tudo se resume a isso. O Espírito de Deus deixa a alma mais semelhante a Cristo. Mais mansa. Mais firme. Mais verdadeira. E quando aprendemos a olhar para os frutos, deixamos de ter medo do invisível e deixamos também de correr atrás dele. Porque compreendemos que o essencial não está no fenômeno.
mas na transformação silenciosa que Deus opera quando encontra uma alma disponível. No próximo passo desse caminho, porém, é preciso falar com clareza sobre um perigo real e frequente: a sedução do extraordinário e as armadilhas que se escondem por trás dela. Existe algo no extraordinário que nos atrai profundamente. O incomum desperta curiosidade. O inexplicável provoca fascínio. O que foge do cotidiano parece carregar um brilho especial, quase irresistível. E é justamente aí que mora um dos maiores perigos da vida espiritual. Santa Teresa conhecia bem essa inclinação da alma humana. Ela sabia que nem todo desejo de experiências profundas nasce do amor a Deus. Muitas vezes nasce do desejo de sentir, de se diferenciar, de escapar da simplicidade exigente do caminho comum. Por isso, ela advertia com firmeza: o extraordinário, quando buscado por si mesmo, deixa de ser dom e se transforma em armadilha. Deus pode, sim, conceder graças sensíveis. Pode tocar a alma de modos inesperados. Pode permitir experiências que ultrapassam o ordinário. Mas o inimigo também conhece bem a psicologia da alma. Ele observa. Ele imita. Ele distorce. E uma de suas estratégias mais eficazes não é provocar grandes pecados logo de início, mas desviar lentamente o foco. Fazer com que a pessoa passe a buscar sinais em vez de buscar a Deus. Fenômenos em vez de conversão. Sensações em vez de fidelidade. Quando isso acontece, algo começa a se desordenar. A oração deixa de ser encontro e passa a ser expectativa. O silêncio deixa de ser repouso e passa a ser tensão. A alma já não descansa em Deus, mas aguarda algo que venha quebrar o vazio. Santa Teresa dizia que, nesse ponto, a pessoa corre um risco sério: confundir a presença de Deus com estímulos emocionais. E quando esses estímulos não vêm, nasce a frustração, a dúvida, o desânimo. Ou pior, a tentativa de provocar novas experiências. Invocar. Forçar. Repetir. Mas Deus não responde à ansiedade. Ele responde à humildade. Buscar o extraordinário é perigoso porque, pouco a pouco, desloca o centro da vida espiritual. A pessoa já não pergunta: o que Deus quer de mim? Mas, o que eu vou sentir hoje? E esse deslocamento, embora sutil, é profundo. Outro sinal claro de armadilha é o medo persistente. Não aquele temor reverente que conduz ao respeito e à confiança, mas o medo que paralisa, que rouba a paz, que mantém a alma em constante estado de alerta. Quando uma experiência deixa a pessoa inquieta, desconfiada, e capaz de rezar com simplicidade, algo está fora de lugar. O inimigo não precisa se apresentar como mal. Muitas vezes ele se apresenta como luz. Como algo misterioso, envolvente, espiritual. Mas seu rastro é sempre o mesmo: perturbação interior. Santa Teresa chamava isso de pequenas desordens da alma. Nada espetacular. Nada escandaloso. Apenas uma perda gradual da paz. E uma alma sem paz discerne mal. Outro perigo é a vaidade espiritual. Ela não aparece de forma grosseira. Surge como a sensação de ser especial, escolhido, diferente dos outros. A pessoa começa a se comparar, a julgar, a medir sua vida espiritual pelo que sente ou experimenta. Mas Deus não chama para elevar o ego. Ele chama para esvaziar o coração. Quanto mais autêntica é a ação de Deus, mais simples a alma se torna. Mais consciente de suas limitações. Mais dependente da graça. Por isso, Santa Teresa insistia em um conselho que atravessa séculos: nunca procure o fenômeno. Se Deus quiser falar, Ele falará. Se quiser tocar, tocará. Se quiser conduzir por caminhos mais profundos, Ele mesmo abrirá as portas. Forçar é sinal de orgulho, ainda que disfarçado de zelo espiritual. A alma segura não é a que vê mais, sente mais ou ouve mais. É a que permanece firme no ordinário. Na missa vivida com atenção. Na oração simples e fiel. Na caridade escondida. Na obediência silenciosa. Na paciência diária. O extraordinário que não conduz a isso não vem de Deus. E aqui está uma libertação importante: você não precisa decifrar tudo. Não precisa classificar cada experiência. Não precisa dominar o invisível. Sua tarefa é muito mais simples e muito mais profunda: permanecer enraizado em Deus. O que não vem dele se desfaz com o tempo. O que vem dele permanece, mesmo quando não é sentido. E quando a alma aprende a não correr atrás do extraordinário, algo surpreendente acontece: ela se torna livre. Livre para amar.
livre para servir, livre para ouvir quando Deus fala, e para descansar quando ele se cala. Porque o verdadeiro chamado de Deus não nos arranca da vida. Ele nos devolve a ela, transformada. E é justamente nesse retorno ao ordinário, vivido com fidelidade, que o chamado mais profundo começa a se revelar. Existe uma ideia muito difundida, embora raramente questionada, a de que Deus se manifesta principalmente nos grandes acontecimentos, nas experiências intensas, nos momentos extraordinários. Como se o céu precisasse romper a normalidade para se fazer presente. Santa Teresa pensava exatamente o contrário. Para ela, o lugar privilegiado do encontro com Deus é a vida comum, vivida com fidelidade. É ali, no tecido simples do dia a dia, que a alma se purifica, se fortalece e aprende a reconhecer a voz verdadeira. O chamado de Deus não começa com fenômenos. Começa com uma atenção interior renovada. Um coração que passa a perceber o que antes ignorava. Uma consciência que já não se acomoda tão facilmente. Uma sensibilidade maior ao bem e ao mal. Na maioria das vezes, Deus chama sem fazer ruído. Ele chama na perseverança da oração seca. Na decisão de permanecer fiel quando não há consolo. Na escolha silenciosa pelo bem quando ninguém vê. Esse chamado não excita. Ele aprofunda. Santa Teresa dizia que Deus prefere conduzir a alma por caminhos seguros, ainda que humildes, do que por atalhos espetaculares que inflam o orgulho e fragilizam o discernimento. Por isso, quem realmente caminha com Deus aprende a amar o ordinário. A missa vivida com atenção, mesmo quando parece repetitiva. A confissão frequente, não por obrigação, mas por desejo de luz. A oração simples, sem palavras bonitas, mas com verdade. É nesse solo que a alma cria raízes. E uma alma enraizada não se assusta com o silêncio, nem se agarra a sinais. Ela sabe que Deus está presente mesmo quando não sente nada. Aqui existe um paradoxo profundo. Quanto mais a pessoa busca experiências, menos espaço deixa para Deus agir livremente. Mas quando ela se entrega à fidelidade simples, Deus encontra liberdade para conduzi-la como quer. O chamado verdadeiro não tira você do mundo. Ele o insere mais profundamente na realidade. Ele não o afasta das responsabilidades. Ele as ilumina. Ele não cria fuga. Cria presença. Muitas pessoas se perguntam, por que Deus não fala comigo? Mas talvez a pergunta correta seja outra. Estou disposto a escutar no lugar onde Ele costuma falar. Porque Deus fala na consciência. Na palavra meditada com paciência. Nos sacramentos recebidos com fé. Nos encontros humanos carregados de verdade. Ele fala quando você perdoa, mesmo sem vontade. Quando escolhe a verdade, mesmo com custo. Quando permanece fiel, mesmo cansado. Esse é o chamado que transforma. E quando, em algum momento, Deus permite algo mais sensível, mais marcante, isso não vem para substituir o ordinário, mas para confirmá-lo. Nunca para desviá-lo. Por isso, Santa Teresa insistia: não troque o seguro pelo incerto. Não abandone a rocha por causa de um vento que passa. O extraordinário passa. O ordinário vivido com amor permanece. É nesse contexto que o chamado ganha forma concreta. Não como uma experiência isolada, mas como uma direção de vida. Um movimento interior que vai, pouco a pouco, alinhando desejos, escolhas e atitudes. E nesse processo, algo muito profundo acontece. A pessoa começa a entender que Deus não chama um tipo genérico de fiel. Ele chama pelo nome. Não apenas o nome civil, mas a identidade mais íntima. Aquela que carrega missão, história e promessa. E é sobre esse nome, e sobre o que ele revela, que precisamos agora nos deter. Na tradição bíblica, o nome nunca é apenas um rótulo. Ele revela a identidade. Carrega a missão. Aponta um destino. Quando Deus chama alguém pelo nome, Ele não está apenas chamando a atenção. Ele está tocando o centro da pessoa, aquilo que ela é diante dele, antes de qualquer papel social, antes de qualquer máscara. Talvez seja por isso que ouvir o próprio nome, no silêncio, na consciência, ou mesmo como uma impressão profunda, provoca algo tão intenso. Não é apenas um som. É um reconhecimento. É como se algo dentro de nós dissesse: Ele sabe quem eu sou. Vivemos em um mundo onde somos constantemente chamados por funções, números, expectativas. Profissional. Filho. Mãe. Aluno. Produtivo. Útil. E suficiente. Mas Deus chama de outro modo. Ele chama como quem conhece a história inteira.
As quedas escondidas. As tentativas silenciosas de recomeçar. As noites em que ninguém viu sua luta. Santa Teresa compreendia isso com profundidade. Para ela, o maior espanto não era que Deus falasse, mas que ele se interessasse por cada alma de modo tão pessoal. Não em massa. Não de forma genérica. Mas um a um. Quando Deus chama pelo nome, ele não ignora suas fraquezas. Ele as conhece. Mas também não reduz você a elas. Esse chamado não vem para acusar. Vem para lembrar quem você é aos olhos dele. Filho. Filha. Criatura amada. Morada possível. Por isso, o chamado de Deus muitas vezes desestabiliza. Ele entra em choque com as identidades frágeis que construímos para sobreviver. Com as mentiras que aceitamos sobre nós mesmos. Com a mediocridade confortável em que, às vezes, nos acomodamos. Ouvir o nome é ser convidado a sair do automático. É como se Deus dissesse, sem palavras, você não foi feito para viver assim. Não para viver disperso. Não para viver anestesiado. Não para viver sempre adiando o essencial. O nome, nesse sentido, é o espelho. Ele revela a distância entre o que somos e o que fomos chamados a ser. E essa revelação pode doer. Mas é uma dor que cura. Santa Teresa dizia que Deus não humilha a alma ao chamá-la. Ele a eleva, ainda que isso passe por um processo de purificação. Porque o chamado verdadeiro não é confortável, mas é libertador. Ele pede resposta. E aqui está um ponto decisivo: Deus chama sem constranger. Ele propõe, não impõe. Ele espera. Você pode ignorar. Pode adiar. Pode racionalizar. Mas o chamado não desaparece. Ele se torna silêncio. Um silêncio cheio de significado, que acompanha a pessoa ao longo da vida. Muitos passam anos tentando preencher esse silêncio com distrações, com ruído, com ocupações incessantes. Mas nada substitui aquilo que só Deus pode dar: sentido. Quando o nome ressoa, quando a identidade profunda é tocada, algo muda. A vida já não pode ser vivida de qualquer maneira. Surge uma responsabilidade interior, não pesada, mas clara. Viver à altura do chamado. Não para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. E é nesse ponto que tudo converge para uma decisão simples e radical ao mesmo tempo: responder ou não responder. A resposta não precisa ser espetacular. Não precisa ser pública. Não precisa ser imediata em termos externos. Mas ela precisa ser sincera. Responder é dizer, ainda que tremendo, estou aqui. Responder é permitir que Deus conduza, mesmo sem enxergar todo o caminho. Responder é aceitar que a vida não é apenas algo que acontece com você, mas algo que pode ser oferecido. Santa Teresa chamava isso de abandono confiante. Não passividade, mas entrega. Não fuga, mas disponibilidade. E quando essa resposta começa a se formar, mesmo de modo frágil, algo se reorganiza por dentro. A vida ganha eixo. As escolhas ganham critério. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser morada. Resta agora o passo final. Não apenas compreender o chamado, mas vivê-lo. É isso que nos espera no último capítulo. Chegamos ao ponto mais delicado de todo esse caminho. Porque até aqui foi possível escutar, refletir, compreender. Mas agora já não se trata apenas de entender. Trata-se de responder. O chamado de Deus nunca termina em teoria. Ele sempre desemboca na vida concreta. Santa Teresa insistia nisso com firmeza e ternura ao mesmo tempo. A vida espiritual não se mede pelas experiências que tivemos, mas pelas escolhas que fazemos depois delas. Pelo modo como vivemos quando o silêncio retorna. Quando o entusiasmo passa. Quando não há mais sinais evidentes. É ali que a resposta se torna verdadeira. Responder não significa ouvir vozes. Não significa ter certezas absolutas. Não significa sentir algo extraordinário todos os dias. Responder é viver de um modo diferente. É escolher a fidelidade quando seria mais fácil desistir. É escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente. É escolher o amor quando o coração está cansado. A maioria das pessoas imagina que o sim a Deus é um momento único, grandioso, definitivo. Mas Santa Teresa sabia que esse sim se constrói no cotidiano, em pequenas decisões quase invisíveis. Um sim dito ao acordar. Um sim dito no esforço de rezar sem sentir nada. Um sim dito ao perdoar mais uma vez. Um sim dito ao recomeçar, mesmo depois da queda. É assim que a resposta ganha corpo. Por isso,
O verdadeiro chamado de Deus não cria ansiedade pelo futuro. Ele âncora a pessoa no presente. No hoje. Porque o hoje é o único lugar onde a fidelidade pode acontecer. Não amanhã. Não quando tudo estiver resolvido. Hoje. Santa Teresa dizia que a alma que aprende a viver o hoje com Deus já está no caminho da santidade. Não uma santidade distante, idealizada, mas possível. Concreta. Humana. E aqui é importante dizer algo com clareza. O chamado de Deus não é confortável, mas também não é cruel. Ele pede conversão, sim. Pede renúncia, sim. Mas nunca pede que você deixe de ser humano. Pelo contrário, ele o conduz à sua humanidade mais verdadeira. Responder ao chamado é aceitar ser transformado lentamente. Sem pressa. Sem violência interior. Sem comparações. Cada alma tem seu ritmo. Cada caminho é único. O perigo não está em caminhar devagar. O perigo está em não caminhar. Por isso, se algo dentro de você foi tocado ao longo dessas reflexões, não transforme isso em curiosidade espiritual, nem em medo silencioso. Transforme em vida. Volte à oração simples. Aos sacramentos vividos com mais consciência. Ao silêncio interior cultivado com paciência. É ali que Deus continua falando. Mesmo quando não há palavras. E talvez você perceba, com o tempo, que o maior milagre não foi ouvir um chamado incomum, mas descobrir que nunca esteve sozinho. Que Deus sempre esteve ali, esperando não um fenômeno, mas uma resposta sincera. Uma vida entregue. Uma fé viva. Um amor que se traduz em gestos concretos. Se você chegou até aqui, é porque também deseja aprofundar essa vida interior. Caminhar com mais verdade. Escutar com mais atenção. Responder com mais liberdade. Por isso, se este conteúdo te ajuda, se ele alimenta sua oração e seu discernimento, eu te convido a continuar esse caminho conosco. E inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, o objetivo não é buscar o extraordinário, mas aprender a reconhecer Deus no silêncio, na fidelidade e na vida cotidiana, à luz da sabedoria dos santos. Que você não tema o silêncio. Que não se perca na curiosidade. Que não fuja do chamado. E que, quando Deus tocar o mais profundo do seu coração, você possa responder com simplicidade e coragem. Eis-me aqui, Senhor.